Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Eu fiquei muito satisfeito com a repercussão do último vídeo, né, sobre as dificuldades aí para manter a dieta depois de alguns dias, depois de algumas semanas. Né, o interesse foi muito maior do que a média dos outros vídeos, mostrando como que o assunto, né, de manter um peso adequado, de manter uma dieta saudável e tudo, é uma dificuldade realmente, é um calcanhar de Aquiles da sociedade moderna, né? As pessoas mandaram muitas mensagens privadas, muitas dúvidas, comentários, como é que isso funciona, como é que é isso no organismo e tudo. Então eu quis fazer uma continuação daquele vídeo, no vídeo de hoje, mostrando alguns outros aspectos, né? Só para fazer uma repassada rapidinha, né? A gente viu então que a subida rápida do açúcar, né, da glicose no sangue, vamos dizer de um valor aí de 70, 80 para 160, 180, isso de uma vez, né, numa subida bem vertical, isso é entendido pelo nosso organismo como um estímulo prazeroso. O organismo vai querer ficar repetindo esse estímulo, né, vai te estimular a buscar repetir esse estímulo, vai gerar mais prazer, o organismo vai relativizando esse prazer, né? E na hora que você tira o estímulo, o carboidrato de baixa complexidade, né, principalmente açúcar e farinha branca, o seu organismo vai sentir muita falta desse estímulo prazeroso, né? Vão ficar os receptores do prazer lá sem entender por que não está vindo, e você vai ter aquela luta com você mesmo de que não pode, tudo, até haver uma readaptação. E nessa readaptação a gente tende a furar a dieta, a ter uma recaída e a se frustrar, né, em última análise. Então, o outro vídeo foi muito da parte neuroquímica, né? Como é que a dopamina funciona, como é que os receptores funcionam. Vamos falar hoje do que acontece na parte mais alimentar mesmo, né? O que acontece no nosso sistema digestivo e como que isso vai para o sangue, né? Então, a gente tem, basicamente, né, três tipos de alimento, né? Que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Qualquer pessoa que já estudou alguma coisa de ciências biológicas e teve acesso ao mapa metabólico sabe que é como se fosse, né, a absorção do carboidrato é como se fosse uma linha assim, né? A absorção não, a digestão do carboidrato é uma linha reta, né? Não tem muita dificuldade. Enquanto que a digestão das proteínas e das gorduras é uma coisa bem complexa para chegar no mesmo lugar, né? Então, o gasto de energia para digerir proteína e gordura é bem maior, né? Então, por que fala, né? Mas, poxa, um pão tem, sei lá, X calorias, né? E um bife tem as mesmas X calorias. Por que o pão engorda e o bife, né, a proteína, não vai engordar? Porque o custo do organismo para digerir o pão, ele é muito menor do que o custo que o organismo vai pagar para digerir o bife, né? Então, vamos dar um valor qualquer lá, um pão tem, sei lá, 50 calorias, né? 100 calorias, e um bife também tem 100 calorias. Para digerir o pão, o nosso organismo vai ter que gastar, esses valores são absolutamente aleatórios, viu, gente? É só para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Então, o pão tem 100 calorias. Para digerir essas 100 calorias, o organismo vai gastar, digamos, 10 calorias. Então, você tem um saldo de 90 calorias, né? Enquanto que para digerir o bife, das mesmas 100 calorias, o organismo, né? Lembra que o pão, a digestão é assim. A digestão do bife, ela é assim, para chegar no mesmo lugar. Então, para digerir o bife, o organismo, em vez de gastar 10 calorias, vai gastar 50 calorias. Então, ao invés de você ter um saldo de 90 calorias das 100 iniciais do pão, a gente vai ter um saldo de 50 calorias das 100 iniciais do bife, né? Para um gastou 10, para outro gastou 50. Ok? Estamos juntos até aqui? Então, por isso, né, a dieta rica em proteína, ela engorda menos do que a dieta rica em carboidratos.
pelo simples fato de que o custo para o organismo para digerir a proteína é muito maior. Ok, mas o que isso tem a ver com psiquiatria, né? O que isso tem a ver com o último vídeo? Da mesma forma, tentem visualizar aqui um gráfico, tá? De concentração de glicose em relação a tempo, tá bem? Quando você ingere um carboidrato de baixa complexidade, ele já está praticamente pronto para ir para o seu sangue e para ser transportado para o organismo para ser usado ou armazenado, dependendo da nossa necessidade. Então, vamos pegar a coisa mais açucarada que a gente conhece, né? Um copo de Coca-Cola. Quando você toma um copo de Coca-Cola, ou de refrigerante, né? Qualquer um, evitar falar marca aqui, né? Antes que alguém reclame. Quando você toma um copo de um refrigerante qualquer, a concentração do seu açúcar ela vai ter uma subida muito vertical, né? Essa subida vertical é que dá aquela sensação de prazer, aquela sensação de satisfação, aquele disparo de dopamina, né? Você tem uma oferta rápida de glicose no seu sangue. Quando você ingere farinha branca ou um doce, né? Alguma coisa assim que não seja praticamente açúcar puro, né? A curva continua sendo muito próxima do vertical. Da Coca-Cola era uma coisa assim, né? Do refrigerante é uma coisa assim, do outro é uma coisa assim. E ainda continua vertical. Então, a farinha branca, os doces, né? As coisas à base aí as sobremesas, né? São também muito fáceis de digerir, o custo é muito baixo para o organismo e a sensação de prazer vai ser muito elevada, né? Naquela via dopaminérgica lá. Quando a gente ingere um carboidrato de maior complexidade ou produtos integrais, né? Arroz integral, cereais integrais e tudo que o carboidrato ele vem revestido de fibras, o seu organismo já vai ter um trabalhinho, a linha já não vai ser tão reta naquela linha de custo ali. Seu organismo vai ter um trabalhinho para poder quebrar esses carboidratos ou para poder quebrar essas fibras, né? Para finalmente a glicose chegar no seu sangue. Então, no refrigerante, a curva é assim. No pão e na farinha branca e nas sobremesas, a curva é assim. Quando você ingere carboidratos integrais ou de maior complexidade, a curva já começa a ser assim. Ainda é uma curva muito ascendente, uma curva muito vertical, né? Mas não tem mais aquele disparo, aquela coisa que faz com que seu organismo entenda que está numa farra, né? A coisa já começa a melhorar. Então, são dois gráficos que eu estou falando, da concentração da glicose em relação ao tempo, ok? Estamos falando aqui do refrigerante, estamos falando do pão e estamos falando do arroz integral, para a gente poder ilustrar, tá certo? E aqui um outro gráfico que é do custo para digerir, né? O refrigerante, o custo é esse, o pão, o custo é praticamente o mesmo, né? E já o carboidrato de maior complexidade, o arroz integral, né? Que a gente está usando como exemplo, o custo já seria uma coisa assim. Ainda é um custo baixo, mas já é um custo um pouquinho maior para o organismo e a concentração demora um pouco mais para chegar no nosso cérebro. Ok? O que acontece quando a gente tira o carboidrato ou quando a gente restringe muito o carboidrato? A gente vai enriquecer nossa dieta com proteína e gordura. E aí, meu amigo, ao invés da concentração ser essa, ou essa, ou essa, a concentração vai ser essa. A concentração de glicemia no nosso organismo, quando a gente ingere uma dieta muito rica em proteína, ela vai demorar muito mais a subir. E aí não vai ter aqueles picos, né, de glicemia que fazem que o nosso organismo entenda a coisa como prazerosa. Né? Por quê? Porque lembra lá do gráfico do custo. Para quebrar a proteína é um caminho muito complexo que o organismo faz. O custo é altíssimo. A proteína ela tem que ser transportada, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser convertida
em carboidrato, para depois ser novamente transportado. Então, é uma coisa assim, muito... que não tem como o organismo fazer isso rapidamente e dar esse pico de glicemia. Por isso, a gente tende a ter muito menos esses disparos de prazer quando a dieta é muito enriquecida com proteína e gordura, né? Isso depois de algum tempo, se não for bem gerido, né? Se não for bem esclarecido para o paciente, ele vai entrar numa noia danada, né? Vai entrar numa abstinência mesmo de carboidrato, né? Quase igual uma abstinência de droga, vai querer carboidrato a qualquer custo, vai furar a dieta e vai querer esses picos de glicemia rapidamente. Só para ilustrar numa situação prática, né, como que isso é verdadeiro, a questão da demora e do custo para o organismo para digerir proteína, todo mundo sabe, né, quando você come uma macarronada, né, quando você come o pão do café da manhã, por exemplo, né, você está pronto para o dia, né? Você come lá 2 pãezinhos franceses ou uma macarronada no almoço, uma coisa qualquer assim, 1 hora depois, 2 horas depois, você está inteiro, né? O organismo já digeriu, já deu o destino que tinha que dar, né? Por outro lado, quando a gente vai numa churrascaria, né, ou passa o dia fazendo um churrasco em casa e beliscando aquelas carnes todas lá, né, e tudo, no final do dia você está acabado, né? Parece que você comeu o mundo, né? Você não consegue nem pensar em jantar, você não consegue nem pensar em comer durante muito tempo. Por quê? Porque o organismo está ocupado nesse processo todo de digerir a proteína, transportar a proteína, converter a proteína, transportar o carboidrato. Isso tudo tem um custo enorme, isso tudo gera uma demora para a concentração de glicemia. Por outro lado, né, se quando você bebe um refrigerante a glicemia sobe rápido, ela também, evidentemente, desce muito rápido. Então, daqui a pouco você vai querer outro, e outro, e outro. Se você enriquece a sua dieta com proteína, a glicemia sobe devagar e ela vai cair também muito devagar, a concentração dela. Ela sobe devagar e ela não sobe muito. E depois ela cai bem devagar também, dando essa sensação de saciedade por muito mais tempo. Então, eu queria ter feito esse vídeo, é um complemento ao vídeo anterior, espero ter sido claro, né? Pedindo licença aí, devia ter feito isso no início do vídeo, mas não fiz, né? Pedindo licença aí aos nossos colegas nutricionistas e nutrólogos para entrar um pouquinho na seara dele. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, tem muita gente mandando comentários aí privados, né, e tudo. Eu queria convidar a colocar os comentários como públicos, porque de repente começa até alguma discussão interessante aí. Como sempre, eu preciso dizer isso, né? Inscrevam-se no canal, divulguem, né, e ativem aí as notificações para o YouTube ir enxergando a gente e dando mais ferramentas para a gente trabalhar. Muito obrigado e até quinta-feira.